Hora do Enem no ar e hoje é dia de física, bebê. Quando eu falo no céu da semana, o que te vem à cabeça? Astronomia, claro. Esse é o nome do programa do físico e astrônomo Gustavo Rojas. Ele explica como a gente deve olhar para o céu, quais são as constelações em destaque, mas é daqui a pouco, porque agora a gente aterriza no conteúdo que é destaque no Enem. Explica melhor pra gente, professor Sandro Fernandes. E aí, Lande, estamos aí de novo, tudo bem? Opa, seja bem-vindo mais uma vez. Ótimo. E aí? Vem cá, que conteúdo é esse, professor? Esse conteúdo é um conteúdo extremamente importante para o candidato que vai fazer a prova do Enem. Então. Vou mostrar para vocês, já para começar, o quanto que é frequente, né, as questões desse tema que a gente vai discutir hoje, ok? Show. Olha só. Terceiro conteúdo mais cobrado na prova do Enem, que é justamente eletricidade. 18% das questões do Enem exploram o tema eletricidade. E na questão de hoje, olha qual é o tema que a gente vai discutir, eletrodinâmica. Os problemas de eletricidade, eles são divididos em eletrostática e eletrodinâmica. A eletrostática aparece um pouco menos, mas a eletrodinâmica é muito comum. Tem a ver com lei de Ohm. Sim, tem a ver. A primeira relaciona a DDP, que é o potencial, que é a voltagem, que a gente geralmente usa a letra U para representar. Esse R é a resistência elétrica. Determinados materiais têm uma resistência à passagem da corrente elétrica. E o I é a corrente elétrica. Então, aqui você tem, olha, um trechinho do circuito, em que existe aqui uma diferença de potencial. Não é, mas tem a ver com a energia que a carga está transportando. A resistência, que a gente usa esse símbolo aqui, é muito comum encontrar nos circuitos, e a corrente elétrica aí. Então, vou mostrar para você aqui agora um circuitozinho para você ver esses três elementos no circuito. Ó, primeiro, uma pilha. Então, aqui você tem um conjunto com duas pilhas e os fiozinhos. Sim. Quer dizer, você ainda não tem uma corrente circulando aqui. Não. O nosso objetivo é acender essa lâmpadazinha, então a gente precisa fechar o circuito. Opa. Fecha o circuito aí para a gente ver se a lâmpada vai. Olha lá, isso aí. Aqui nós temos aqueles três elementos da primeira lei. Nós temos a voltagem das duas pilhas. Aqui nós temos um resistor, porque essa lâmpadazinha pode ser considerada um resistor. E quando você fecha o circuito, você tem a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que está circulando, graças à energia que a carga recebe dessa fonte, e um resistorzinho. Existem vários tipos, né, de lâmpadas. Essa lâmpada aqui já está saindo do mercado, mas é aquela tradicional, a lâmpada incandescente, que a gente também pode ver o filamentozinho da lâmpada ali dentro. Sim. E esse filamento seria a resistência? Seria a resistência elétrica. Justamente o que acontece aqui? A transformação de energia elétrica e energia térmica e energia luminosa também. Show de bola. Aqui é outro exemplo de resistor que você deve conhecer. Sabe o que é isso? Ih, já consertei vários. A gente emenda para poder tomar aquele banho quentinho, Exatamente. né? Isso é uma resistência de chuveiro elétrico, né? Eu desmontei ela para você perceber que, na verdade, esse sistema aqui parecendo uma molinha é justamente essa molinha que a gente usa ali no circuito. Entendi. Né? E é sempre espiralado ou não, professor? Geralmente, sim. Entendi. Aqui tem um caso para mostrar para você que eu trouxe de uma lâmpada, né? Que está aí agora, que é uma lâmpada mais utilizada como enfeite, que não é dessa forma. Vou mostrar para vocês aqui. Vai lá, ó. professor. Olha pra só. gente. Essa daqui, você repara que também tem um filamentozinho ali, ó. Só que esse filamentozinho é diferente um pouco daquele outro filamento. Então, a primeira lei de Ohm relaciona justamente essas três grandezas. O potencial elétrico, a resistência elétrica e a corrente elétrica. Essa imagem aqui é uma imagem muito interessante para a gente entender o contexto aí da primeira lei. Você repara que aqui, ó, tem isso aqui escrito Ohm, que é como se fosse a resistência, tá vendo? Ela está diminuindo o espaço, a área, para a corrente passar, que é em ampere. Sim. E aqui a voltagem empurrando, quer dizer... Voltagem é a potência, a força. Exatamente, quer dizer, é a energia que você precisa para botar carga para se mover, né? E aqui você tem a corrente tentando passar e a resistência diminuindo. Apertando, né? Ali. Exatamente. Partiu questão? Vamos lá, com certeza. Então vamos embora, já está aí na tela. Questão isso aí. 129 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Isso. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Voltagem é a nossa fonte, é como se fosse a nossa pilha, só que isso aqui, a nossa pilha tem 1,5 volts, né? Nossa. Uma bateria de celular tem uma voltagem também pequena, mas aqui nós temos 10.000 volts, é uma voltagem muito grande. Muito grande.
Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Esse A maiúsculo é a unidade de corrente elétrica, que é o ampere. Então, a corrente que passa pelo corpo da pessoa não pode ser maior do que 0,01, senão ela vai ter problemas. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Então, esse aqui é o ômegazinho que a gente usa para unidade de resistência elétrica. Então, você vê que ele está dando a DDP, a voltagem, está dando a corrente, está dando a resistência. Tudo que a gente precisa na primeira lei de Ohm. Aí ele fala, para que a corrente não seja letal, ou seja, para ela não ser letal, ela não pode ser maior do que 0,01. Que toca a cerca, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que em relação ao do corpo humano quer dizer, o próprio gerador, ele tem uma resistência interna, ele não é ideal. Ele não consegue transformar 100% da energia, por exemplo, da bateria que eu trouxe, da energia química em energia elétrica, sempre tem uma perda. Então a gente atribui isso a uma resistência interna dele. O gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que em relação ao corpo humano é praticamente nula, aproximadamente igual, da ordem D. Então, você repara que ali ele já está dizendo que a resposta é alguma coisa aproximada. Isso significa que você não precisa ter também tantos cuidados em resolver as continhas com muitas casas decimais. Entendi. Então, é um valor aproximado que a gente vai achar. Até porque aqui em cima ele já falou, aproximadamente 10.000 volts. Olha aqui, ó, só para você ter uma noção. Uma corrente de 0,01 ampere, ela gera pequenos formigamentos. Então, conforme a corrente vai aumentando, por exemplo, uma corrente de 0,1 ampere, quer dizer, 10 vezes maior do que essa. Contrações musculares, dor, dificuldade para respirar e até uma parada cardíaca. Então, existem leis que vão dizer qual é o máximo de corrente que você pode colocar numa cerca dessa. Né? Você repara aqui que de 1 a 10 ampere, queimaduras graves, parada cardíaca e até a morte. Então, o nosso limite é de 0,01 ampere. Show de bola. E aí, como é que a gente resolve, professor? Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar um circuito para poder aplicar a primeira lei de Ohm aqui. Esse nosso circuito tem a nossa fonte, que é representada por duas barrazinhas. A menor é a maior, uma que geralmente a gente chama do negativo e outra do positivo. A pilha tem, né? A lisinha, que é o negativo, e a outra que é positivo, tá bom? E aí você vai ter uma corrente circulando aqui porque o circuito está fechado. E nesse circuito nós temos duas resistências. A resistência da cerca, que nós não sabemos quanto vale, a gente precisa descobrir, e tem a resistência do lande. Olha eu ali. Quando você encostou ali, você fechou o circuito e a corrente está passando por você. Beleza. E aí você sente esse efeito da corrente passando pelo seu corpo. Só que o seu corpo tem uma resistência elétrica, que é grande. A resistência é de 1000 ohms, ele falou no enunciado. Então, nós sabemos a corrente, a DDP e sabemos a resistência sua, mas a gente não sabe qual é a resistência da cerca. Vamos olhar para a primeira lei. Quer dizer, a DDP, lembra que eu coloquei lá? É a resistência vezes a corrente. A DDP nós sabemos, são 10.000 volts. Certo. Então, nós temos 10.000. Essas duas resistências, elas estão em série. Quando as resistências estão em série, na verdade, basta a gente somar as duas no nosso circuito. Então, aqui vai ficar a resistência da cerca mais a resistência do lande vezes a corrente. A corrente que está circulando é de quanto? 0,01, que é o máximo para não matar. Isso. Vamos substituir agora aqui o valor da sua resistência, que a gente já sabe. Então, você tem 10.000 é igual a resistência da cerca, que a gente não conhece, mais a sua resistência, que é de 1000 ohms, vezes o 0,01. Aqui a gente vai aplicar aquela propriedade da matemática distributiva. Então, a gente vai multiplicar o 1000 e a resistência da cerca por 0,01. Então, nós vamos ter 10.000 é igual 0,01 vezes a resistência da cerca, mais 1000 vezes 0,01. Multiplicar um número por 1000 é só você deslocar 3 casas para a direita. Beleza. Então, multiplicou por 10, multiplicou por 100, vira 1, multiplicou por 1000, vira 10. Beleza. Então, aqui você tem 10. Esse 10 a gente pode passar para o outro lado. Então, você tem 10.000 menos 10. Isso corresponde a 0,01 resistência da cerca. Certo. 10.000 menos 10
9.990 é igual a 0,01 vezes a resistência da cerca. Como a gente quer o valor da resistência da cerca, a gente vai pegar o 9.990 e vai dividir, porque passa dividindo, por 0,01. Essa conta aqui pode assustar um pouco o candidato, mas eu sugiro que ele faça o seguinte, ó. Se ele multiplicar embaixo e em cima por 100, a conta fica bem simples para ele. Por que 100? Porque quando você multiplica 0,01 por 100, isso vai dar 1. Anda uma casa, anda duas casas. Então, o denominador ficando 1 fica mais simples para o candidato. Então, aqui ele vai ter 999, um zero está aqui, mais os dois zeros que a gente vai inserir. Isso dividido por 1. Ou seja, a gente acabou de descobrir quanto é a resistência da cerca. Porque 999 mil dividido por 1, 999 mil ohms. Então, essa é a resistência da cerca. Voltando aqui. Vamos lá. Para que a corrente não seja letal, e a gente já usou o 0,01, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo, é. Então, ele quer a relação entre a resistência interna e a resistência do Lande. Então, tem que descobrir quantas vezes uma é maior do que a outra. Beleza. Então, a gente coloca assim, ó. Resistência da cerca dividido pela resistência do Lande. Porque quando eu faço isso, eu descubro quantas vezes uma é maior do que a outra. Sim. Show de bola. Resistência da cerca, 999 mil. Resistência do Lande, 1000. 1000. Você pode simplificar aqui os zeros. E aí você descobre que essa razão, resistência da cerca por resistência do Lande, vai ser de 999. Não tem unidade, tá? Porque você está dividindo um valor de resistência por outro valor de resistência. Então, isso aqui quer dizer que uma é 999 vezes maior do que a outra. Saquei. Certo? Saquei. Bom, lembra que a gente falou na coisa do aproximado. Aproximado, né? Então, nós descobrimos que a resistência da cerca, ela tem que ser 999 vezes maior do que a sua, Sim. para que você não tenha problemas. Beleza. Olha a letra A. Praticamente nula? Não, de jeito nenhum. É. Ela é aproximadamente igual, o valor das duas resistências? Não. Não. Você repara que na letra C ele fala milhares de vezes maior. Parece boa. É. Porque aquilo ali é praticamente 1000. É. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Bora dar uma olhada. Da ordem de 10 vezes maior. Na verdade, ela é quase 1000 vezes maior. É. Da ordem de 10 vezes menor. Também não, não. ela é maior. Ou seja, aquela que mais interessante pra gente é essa daqui, ó, milhares de vezes maior. Só confirmando, professor. Gabarito, letra Gabarito, letra C. milhares de vezes maior. Chega mais, professor. E, professor, para quem quer dar uma carga nesse assunto? Eu trouxe 3 dicas muito legais. A primeira delas, que é um chamado kit de construção de circuitos. Lá, o aluno coloca a fonte, aí coloca um fiozinho, coloca uma lâmpada, fecha o circuito, tem uma chave, mostra o valor da corrente, então é muito didático e ele pode montar o circuito da maneira que ele quiser. O outro é um livro chamado Guia Mangá de Eletricidade. Então é a parte de eletricidade toda através de desenhos de mangá. E o último é um documentário do Tesla. E, inclusive, tem um filme que vai ser lançado, provavelmente ainda esse ano, chamado A Batalha das Correntes, que faz essa discussão entre a corrente contínua e a corrente alternada, falando do Thomas Edison e do Nikola Tesla. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado, Prazer como enorme estar sempre. aqui de novo com você e aprendendo um pouco de eletricidade hoje, não é isso? Com certeza, prazer imenso, Legal. professor. E o assunto é céu, planetas, estrelas, astronomia. O nosso convidado é físico e apresenta o Céu da Semana, uma série de vídeos para o YouTube produzida pela Univesp TV, que traz um monte de conhecimento astronômico. Então chega mais, Gustavo Rojas. Prazer imenso ter você aqui, tudo bem? Prazer é meu de estar aqui. Como o programa aborda a astronomia? Bem, o Céu da Semana é um programa que é bem curtinho, ele tem de 2 a 3 minutos de duração, que ele fala sobre o que dá para ver no céu, quais são os planetas visíveis, os eventos astronômicos, e depois conta uma curiosidade sobre astronomia, algo histórico, algo sobre uma estrela, sobre uma constelação. Então é uma pílula de astronomia e de conhecimento que a gente publica toda semana. E como você coleta essas informações? Eu uso almanaques astronômicos, softwares de astronomia que simulam o céu, que dá para prever o que vai acontecer.
E para a parte de pesquisa histórica, é uma série de sites, livros, revistas que a gente usa para fazer a pesquisa para o tópico que a gente está trabalhando. E qual foi a sua maior surpresa, assim, olhando para o céu? O que mais me surpreendeu foi quando eu observei um cometa, que chamava Cometa Lovejoy. Ele ficou visível só durante uma semana, no finalzinho do ano de 2012. E foi um cometa imenso. A cauda dele era como se fosse um holofote apontado para o céu. Ele brilhou muito, mas durante muito pouco tempo, né? E depois ele deixou de ser visível. Então, realmente foi uma experiência marcante que eu não vou esquecer nunca. Como os astros influenciam o nosso dia a dia aqui na Terra? A influência dos astros, né, ela se dá através da gravidade, né? A única forma de ação à distância que existe é através da força gravitacional, que faz a Terra girar em torno do Sol, que faz a Lua girar em torno da Terra. E no caso aqui da nossa vida cotidiana, ela se manifesta principalmente na forma de marés, né? As marés são a atração, né, que a Lua e o Sol fazem sobre os oceanos, que causa, então, a maré cheia, a maré baixa. Então, acho que essa é a maneira mais evidente, né, da ação dos astros aqui na Terra, além, é claro, da luz do Sol, do calor do Sol, do luar, né, desses outros fenômenos. E do horóscopo que a gente pega lá no jornal e tudo mais, e dá uma olhadinha. Olha, horóscopo é o que a gente fala que é astrologia. Né? Lá no início, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Entendi. Né? Só que depois, né, com o aumento do nosso conhecimento do universo, a astronomia, né, se virou uma ciência. Né? Então a gente consegue fazer previsões, né, do que vai acontecer, né, no futuro, ao contrário do horóscopo, onde a pessoa escreve qualquer coisa lá e quase nunca dá certo. Bom, e sobre o início da astronomia? Professor, assim, eu tenho essa dúvida. Qual foi o primeiro planeta a ser descoberto, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta impossível de responder, porque esses 5 planetas que são visíveis a olho nu, eles são conhecidos por todas as culturas da Terra, desde que o homem era ainda, né, um hominídeo. Né? Bastava olhar para o céu que você via, além das estrelas, os 5 planetas brilhantes, e eles têm esse nome porque eles mudam, né, de posição no céu. Planeta é uma palavra que vem do grego, que quer dizer astro errante, ou seja, um astro que muda de posição ao longo das noites. Então, 5 planetas que a gente fala que são os planetas clássicos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, são conhecidos desde sempre. E depois disso, só no século XVIII foi descoberto o planeta Urano e no século XIX o planeta Netuno. Você pode dar um exemplo de como diferentes culturas se relacionam com o céu? O ato de olhar para o céu é uma coisa que é praticada por todas as culturas dos diferentes continentes. É lindo, né? Os indígenas brasileiros, eles também tinham a sua astronomia, também faziam as suas constelações, mas que refletiam a fauna, né, e as lendas, né, dessas culturas. Na região onde a gente observa hoje a constelação do Escorpião, a constelação do Cruzeiro do Sul, essa região, para os indígenas brasileiros, é a constelação da Ema, que é uma ave, né, bem típica aqui da nossa região, principalmente do Cerrado. Então eles ligam, né, os pontos, né, conectam as estrelas de maneira diferente para mostrar aquilo, né, que eles vivenciam. Nas culturas do hemisfério sul, além das estrelas, os povos também usam as regiões mais escuras e brilhantes da Via Láctea para formar as constelações. Então, no caso da constelação da Ema, as nuvens escuras que tem ali perto do Cruzeiro do Sul formam a plumagem da Ema. E isso também a gente observa nas lendas dos povos aborígenes do continente australiano. Cada cultura do mundo vai ter sua conexão com a sua astronomia e também as suas lendas e histórias acerca dos astros. E vem cá, quem foram os grandes pesquisadores que pensaram a astronomia durante a história, assim, que a gente não pode deixar de citar? Eu vou falar alguns dos principais, né, começando pelo Ptolomeu, que foi um matemático grego, né, que no comecinho da era cristã, catalogou, né, as estrelas, né, fez o primeiro grande catálogo de estrelas, que chama Almagesto. Outro que é muito importante é o Copérnico, foi a primeira pessoa a propor, já na Renascença, né, na Europa, que o Sol era o centro do universo e não a Terra. E depois o Galileu, né? O Galileu Galilei, no ano de 1609, foi a primeira pessoa a pegar um telescópio e apontar para as estrelas. E aí ele descobriu coisas que mudaram a história do mundo. E depois o Galileu teve o Isaac Newton, que é o inventor da teoria da gravitação universal. Temos que citar o Albert Einstein, né, que modificou, né, as ideias do Newton sobre a gravitação para um contexto muito mais amplo e que é a descrição mais precisa que nós temos da gravidade hoje em dia.
Pra galera que tá em casa, se amarrou, tá gostando muito aqui do papo, se ela chegar na janela agora e olhar pro céu, assim, qual a dica que você dá? Como observar? O que ela consegue ver? O primeiro passo é aprender a se localizar, reconhecer onde estão as direções cardeais, os pontos cardeais, e reconhecer as constelações e os planetas. E aí, então, facilita muito você ter acesso ou a uma carta celeste, ou a um aplicativo de astronomia no celular, que hoje em dia tem, né, muitos aplicativos que mostram para você o que você está olhando, basta se apontar o celular, né, para a direção que você está olhando, que ele mostra o que é aquilo que você está enxergando, e, claro, softwares mais detalhados de astronomia que também estão disponíveis e são gratuitos. E vem cá, que descobertas da astronomia ou que foram pensadas para astronomia que fazem parte do nosso dia a dia? Olha, a mais evidente é o calendário, né? O calendário que a gente usa foi inventada a partir do acompanhamento do movimento dos astros, né? Então, o ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, o mês é mais ou menos o intervalo entre uma lua cheia e a outra, a semana tem, em várias línguas, o nome dos planetas. Então, a principal presença que a gente tem no dia a dia mesmo é através do calendário, mas invenções modernas que derivaram das pesquisas astronômicas, temos as câmeras, né, as câmeras digitais, os sensores que a gente tem na câmera de vídeo que está filmando a gente, no celular que a gente usa para fazer uma selfie. Esses sensores foram desenvolvidos para observações astronômicas. Lá na década de 60, 70, se inventou isso para ter mais sensibilidade para observar o espaço. E outra invenção interessante também que as pessoas não sabem, que tem uma origem astronômica, é a internet sem fio, né? Qualquer lugar aí você vai querer, me dá a senha do Wi-Fi, né? O Wi-Fi, ele foi inventado para possibilitar a comunicação entre observatório. O observatório é uma coisa muito isolada, né? Tá sempre no topo de uma montanha, e aí você tinha que usar a internet, não ia passar um cabo, né, imenso. Então você fazia a comunicação sem fio. Então o Wi-Fi, né, a rede sem fio, WLAN, foi inventada num observatório astronômico. Agora, só entre nós aqui, eu, você e a galera de casa, você acha que a gente ainda vai colonizar Marte um dia? Olha, esse é um sonho, né? Eu lembro quando eu era criança, já se falava, né? Falava, olha, no ano 2000 a gente vai ter bases na Lua, vai ter bases em Marte, e até hoje nada. Né? É porque em Marte não tem água, né? Ou seja, acharam água aí recentemente, né? Mas é uma água salgada que está no subsolo, ou água congelada, mas água potável a gente ainda não encontrou. O ar que tem lá não serve para a gente respirar. Marte não tem campo magnético, ou seja, lá está mais exposto à radiação solar, às partículas de alta energia. Então, existem vários empecilhos, né, que dificultam aí a possibilidade de colonizar Marte. Então, por ser um empreendimento, né, muito trabalhoso, né, e que requer muito recurso, muito investimento, é uma questão, acho que ainda de algumas décadas, para a gente ter uma resposta melhor se a gente vai conseguir chegar lá ou não. Agora, professor, para quem está em casa, gostou do papo, se interessou pelo assunto, está apaixonado, quer saber um pouco mais, quer viajar ao infinito e além nesse universo que é a astronomia, qual a sua dica? Qual o seu conselho? O que ele busca? Onde ele busca? Tem muito conteúdo, tanto na internet, né, como através de livros e outros recursos. Né? O primeiro, claro, vou falar do meu programa, né, o Céu da Semana. Ele tem já mais de 400 episódios, ele é produzido pela Univesp TV, e lá você vai encontrar essas dicas que eu falei aqui no começo do bloco. E também outros canais de astronomia. A gente recomenda o canal dos Poligonautas, né, que ele é, inclusive, o Schwarza, que é o apresentador, ele é assessorado pela Sociedade Astronômica Brasileira, então sempre tem um astrônomo profissional por trás, né, para se certificar de que a informação dele está correta. E o canal Nostalgia Ciência, né, do qual eu faço parte também como assessor científico. Na rede social, eu recomendo que siga a página da Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB, e a página da OBA, que é o projeto que eu faço parte, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Para quem gosta de ler, tem os livros, livro mesmo de papel, né, os clássicos do Carl Sagan, do Neil deGrasse Tyson, e na banca de jornal, na revista Galileu, eu faço, né, uma coluna de astronomia lá, que dá as dicas de observação. E no blog do Estadão, eu também faço uma coluna chamada Telescópio, onde eu comento aí os principais acontecimentos astronômicos. E queria falar também, né, que a astronomia, ela é uma opção de carreira, né, para as pessoas. A gente está na hora do Enem. Verdade. Né, e para
fazer astronomia, você pode fazer um curso de graduação em astronomia. Aqui no Brasil tem somente em 2 universidades, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal e na Universidade de São Paulo, ou você pode fazer uma carreira de exatas e depois, na pós-graduação, se especializar. Quero agradecer e obrigado por ter lembrado. Realmente é muito importante. Valeu mesmo. Valeu. E no site da TV Escola você também pode conhecer mais sobre esse assunto, na série ABC da Astronomia. O endereço você já sabe, tvescola.org.br. É isso, galera. Agora, sempre que olhar para o céu, lembra que foi e é inspiração para muito estudo. Aliás, por falar em estudo, vai lá no nosso canal e se inscreve, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Olha, hoje eu fui, hein? E tu não pegou!